Pois é, acabou. Foi anunciado pela própria The Pokémon Company, que é a empresa que gerencia tudo sobre Pokémon, que Pokémon vai chegar ao seu fim. Bem, pelo menos o Pokémon que a gente conhecia, porque tanto o Ash quanto o Pikachu não vão mais fazer parte do elenco da série. Em 1996, os RPGs Pokémon Red Version e Pokémon Blue Version eram lançados. Mal sabia Satoshi Tajiri, com sua proposta irreverente de videogame, que ele revolucionaria a história dos RPGs e criaria um monstruoso império. Rapidinho, para poder promover os jogos, um anime começou a ser produzido. Tá bom, mas por que eu tô contando toda essa história? Bem, esse início e essa introdução foi justamente porque parece pra mim que o público esquece ou não entende qual que é a do anime. Eu não acompanho Pokémon e muito menos gosto. Então tudo que eu vou falar aqui é o que eu lembro quando eu assisti e de coisas que eu pesquisei. Ou seja, são só percepções. Você que gosta de Pokémon é quem decide se o que eu tô falando é válido ou não. Mas eu vou deixar um adendo. Todas as ideias e todos os pensamentos que eu coloquei aqui foram todos bem embasados, e eu tomei todo o cuidado para poder tornar essas questões sólidas. Eu lembro que nas suas primeiras temporadas Pokémon tinha um tom muito mais maduro. Quem continuou no anime foi acompanhando pouco a pouco o anime perder cada vez mais qualidade e ir ficando mais infantil do que ele já era. Por essência, Pokémon já é um anime direcionado para o público infantil. Muita gente tenta encarar a forma como o Pokémon foi mudando bastante, principalmente nos últimos anos, e os problemas de narrativa que ela tem, como se fosse uma espécie de evolução natural, e essas pessoas acabam encarando isso dessa forma, o público, quer dizer, nós de forma geral, porque justamente a gente esquece o que Pokémon realmente é: um produto. Pokémon, assim como várias outras obras, lá vai Yu-Gi-Oh!, Bakugan, Gundam, etc. Esse tipo de história, tipo de anime nasceu com um único propósito, que é promocionar o material original que elas são baseadas. E sim, isso não significa que necessariamente elas vão ser ruins, eu concordo contigo. Pode acontecer de umas terem mais qualidade que as outras, mas não muda o fato que os cabeças que controlam a produção veem aquele material artístico só como um produto. Pode apostar, isso muda completamente a forma como a equipe precisa produzir aquilo e as direções que precisam ser tomadas. E essa é uma opinião minha, mas com tudo que eu já vi, quando uma obra é 100% tratada como um produto, é difícil dela ter qualidade. Na melhor das hipóteses, a qualidade até é mantida por um tempo, mas depois ela começa a cair consideravelmente, principalmente quando o produto que ela é baseada começa a vender pra caralho. Com Pokémon, meio que eles tinham que forçar a história a se manter no ar durante muito tempo, e foi meio que o que aconteceu, e mudar constantemente para poder acompanhar os jogos. Só que manter a qualidade em meio a muitas mudanças não é nada fácil, e é normal que eles tenham apoiado tudo em cima só de 2 personagens, que é o que provavelmente manteve o público por tanto tempo, continuar acompanhando o que eles já conheciam. Com o passar dos anos, isso foi só piorando. Mesmo o anime tendo muitas trocas e muitas mudanças, era difícil de forma geral, vamos dizer assim, ver algum tipo de evolução. Como eu disse, a forma como o anime é produzido é sendo pensado como um produto. Nenhuma mudança é feita à toa, pode ter certeza. Nos últimos anos, Pokémon se infantilizou bastante, inclusive ganhou um tom de comédia que nunca foi o foco da trama. Você pode encarar isso como uma tentativa desesperada de conseguir manter algum tipo de audiência, já que entre 2014 e 2018, um anime muito parecido com a proposta de Pokémon começou a fazer um barulho bem estrondoso, que é o caso de Yokai Watch. Entendam mais uma vez, tá bom? Os desenvolvedores não estão nem aí para a qualidade da história ou a coerência artística dela. Se eles tiverem que prostituir o anime por audiência, eles vão fazer. O ruim é justamente para vocês, o público que se manteve fiel durante anos. E pode ter certeza, é justamente o público que Pokémon sempre quis afastar. E é triste ver esse mesmo público defendendo algo que não tem defesa. Um anime ser infantil não significa ser igual a ruim. A gente tá lotado por aí de animes infantis com uma qualidade tremenda. O que a gente tem hoje em dia é só um monte de caça-níqueis ambulantes em cores e animado. Na época eu lembro que Pokémon foi bem criticado por essa transição. Não importa se você acha certo ou errado. O fato é que a temporada não vingou o suficiente, nem entre um público e nem entre o outro.
E como todo produto 100% baseado em lucro, quando algo não dá certo, ele é descartado como lixo. Então não, Ash não recebeu uma aposentadoria pelos anos prestados, como eu vi gente por aí falando. Ou a equipe técnica viu que agora sim era a hora perfeita dele ser campeão mundial. 25 anos, né? Acho que tá bom esse tempo, né? Pra esperar. Foi uma história assim, tá? Realmente foi bem bacana. Pokémon não vingou. E pra esses caras não basta vender muito. Tem que vender pra caramba. Eu disse antes sobre toda mudança ou transição acontece por algum motivo nesse tipo de obra, não falei? Uma nova aventura irá começar. Vamos mudar tudo, personagens, protagonistas, mecânicas, pokémons. Tudo para ver se isso aqui ainda continua indo pra frente. Não se surpreendam com os rumos que esse anime ainda pode tomar daqui pra frente. Todos os problemas que o anime tem foram todos causados por ele mesmo, e a narrativa vampiresca de quem gerencia ele. Mas ao invés de mostrar só os problemas e reclamar, eu vou mostrar algo interessante pra vocês, tá? E que corrobora com a minha crítica. Há 25 anos atrás, junto praticamente do anime, o mangá de Pokémon era lançado, Pocket Monsters Special, conhecido no ocidente só como Pokémon Adventures. Eu não li o mangá. Eu vou só mostrar algumas ideias e vou deixar para vocês perceberem as coisas. O mangá tem uma rotatividade de vários protagonistas, algo muito semelhante a JoJo's. Cada temporada conta com protagonistas diferentes, enquanto outras até trazem protagonistas de arcos passados, e o nome de cada um deles leva o nome do arco principal. É evidente que, assim como nos videogames, essa é sim a melhor estratégia para Pokémon, assim como faz o seu rival Digimon. Não foi difícil encontrar muita gente elogiando o mangá. Mesmo com os colossais 62 volumes, não parece que o mangá se degenerou como o anime. Uma coisa muito interessante para a turma aí é que Pokémon Adventures é bastante fiel aos jogos e tem um tom muito mais sombrio e muito mais maduro, com mortes de personagens e de pokémons. E sim, ainda assim, esse mangá continua sendo para um público infantil e um público juvenil. Eu também encontrei alguns comentários que falavam sobre o fato que durante um tempo esse mangá foi um mangá bastante vendido e estava nas listas dos mangás mais vendidos. O criador de Pokémon, o Satoshi Tajiri, uma vez comentou sobre Pokémon Adventures, e o que ele disse foi o seguinte: essa é a história que mais se parece com o mundo que eu estava tentando transmitir. Tsunekazu Ishihara, presidente e CEO da The Pokémon Company e produtor de Pokémon, também elogiou a série, dizendo: todos os fãs de Pokémon deveriam ler esse mangá. Algo como o mangá foi feito na série Pokémon Generations, que trazia finalmente a história do Red, o protagonista do primeiro jogo, na qual o Ash é inspirado. Eu zerei o Red umas 2 vezes e eu vi esse filme, cara. É surreal de incrível. Generations tem traços bem maduros e uma abordagem bem pesada. É claro que o anime não precisa ser isso e nem precisa seguir nesse rumo, mas fica evidente que o problema não é Pokémon e não é ele ser direcionado para um público infantil. O problema são as estratégias e a forma como uma produção e o próprio público decide encarar a obra. O que aconteceu com o anime foi uma evidente comercialização totalmente desesperada e vampiresca, que vem acontecendo cada vez mais com obras desse tipo. 25 anos depois, eles vão provavelmente tentar fazer isso com o anime. E não é que seja tarde demais, é só que enquanto o pensamento de isso aqui é um produto, ela nunca vai ter a alma que merece. Só uma glória vazia e completamente sem sentido.